Uma escrava idosa, à beira da morte, faz um último pedido desesperador: ver seu filho uma última vez. Quando ele finalmente chega após dias de viagem, ela pronuncia palavras tão poderosas que fazem todos na fazenda caírem em lágrimas. E o que ela diz muda para sempre a vida de todos os presentes. Você não vai acreditar no que aconteceu em seguida. Antes de começarmos, me conta aqui nos comentários: de que cidade você está assistindo? E se você gosta de histórias emocionantes que tocam o coração, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história incrível. Agora vamos à história de Maria das Dores. A fazenda Santa Clara despertava como sempre, sob o sol implacável do interior de Minas Gerais. Era 1883, e embora os ventos da abolição já soprassem pelo país, naquela propriedade o tempo parecia congelado em séculos de crueldade. Maria das Dores arrastava seus pés descalços pela terra vermelha, sentindo cada pedra como uma lâmina cortando sua pele já marcada por décadas de trabalho forçado. Seus 62 anos pesavam como rochas sobre seus ombros curvados. Cada manhã era uma batalha contra o próprio corpo, que gritava por descanso enquanto o chicote do feitor exigia mais, sempre mais. Mas naquela manhã específica, algo era diferente. Maria sentia uma dor profunda no peito, diferente de todas as outras dores que conhecera na vida. Não era a dor dos açoites, nem a fome constante, nem o cansaço que nunca passava. Era algo mais visceral, mais definitivo. Ao se levantar da senzala, suas pernas fraquejaram. Segurou-se na parede de barro e respirou fundo, tentando encontrar forças onde não havia mais nenhuma. Ao seu redor, outras pessoas escravizadas se preparavam para mais um dia de trabalho sob o comando do Senhor Damasceno, um homem conhecido por sua frieza e pela forma como tratava seus cativos como meras ferramentas descartáveis. Maria olhou para o céu ainda rosado do amanhecer e fechou os olhos. Por um breve instante, permitiu-se lembrar de quando tinha 20 anos, quando ainda havia esperança em seu coração. Lembrou do homem que amara, vendido para outra fazenda antes mesmo de saber que ela esperava um filho. Lembrou do dia em que segurou seu bebê pela primeira vez, aquele menino de olhos grandes e curiosos que se agarrava a ela como se soubesse que o mundo seria cruel. Tomás sussurrou seu nome como uma oração. Fazia 5 anos que não o via. 5 anos desde que o senhor Damasceno, em um acesso de raiva por causa de dívidas de jogo, vendera seu filho para uma fazenda no Rio de Janeiro. Maria caiu de joelhos naquele dia, implorando, oferecendo trabalhar o dobro, triplo, qualquer coisa. Mas o Senhor apenas ria, dizendo que um negro forte valia mais que uma escrava velha e inútil. Desde então, Maria viverá em uma espécie de transe. Trabalhava mecanicamente, comia o mínimo necessário para sobreviver, dormia quando o corpo desabava de exaustão. Mas naquela manhã, algo dentro dela sabia que o tempo estava se esgotando. A dor no peito aumentava, irradiando para o braço esquerdo. Sua visão embaçava e clareava em ondas nauseantes. Maria! Mexe esse corpo velho! Gritou o feitor, já impaciente. O café não se colhe sozinho. Ela tentou dar um passo, mas suas pernas não obedeceram. O mundo começou a girar ao seu redor, as cores do amanhecer se misturando em um turbilhão. Maria caiu de joelhos novamente, desta vez sentindo que não conseguiria se levantar. As outras pessoas escravizadas ao redor pararam, olhando com uma mistura de medo e compaixão. Todos sabiam o que acontecia quando alguém não conseguia mais trabalhar. O feitor se aproximou, o chicote já erguido, pronto para fazê-la levantar à força. Mas algo na expressão de Maria o fez hesitar. Havia uma serenidade mortal em seus olhos, uma aceitação que gelava o sangue. Ele percebeu imediatamente o que estava acontecendo e, pela primeira vez em anos, sentiu um lampejo de humanidade atravessar sua consciência endurecida. Busquem o Senhor Damasceno, ordenou rispidamente, tentando esconder sua própria perturbação. Essa aqui não vai durar muito. Carregaram Maria para dentro da casa grande, algo inédito em sua longa vida de cativeiro. Ela nunca entrará naquele lugar além da cozinha, onde ocasionalmente ajudava quando havia grandes jantares. Agora,
Deitada sobre um colchão velho no corredor dos fundos, Maria observava o teto alto com suas vigas de madeira escura. Até mesmo na morte, pensou amargamente, não merecia um quarto de verdade. O senhor Damasceno desceu as escadas com passos pesados. Era um homem gordo, de rosto vermelho perpetuamente irritado, com bigodes grossos que tremiam quando falava. Olhou para Maria com uma mistura de aborrecimento e cálculo financeiro. Uma escrava morta era dinheiro perdido, mesmo uma velha como ela. Que história é essa? Resmungou. Ainda ontem você estava trabalhando normalmente. Maria tentou falar, mas as palavras saíam fracas, quase inaudíveis. A dona da casa, senhora Eulália, uma mulher de meia-idade que raramente se envolvia com os assuntos dos escravizados, apareceu com um copo d'água. Havia algo em seu rosto que Maria não conseguia decifrar. Talvez piedade, talvez apenas curiosidade mórbida. Deixe-a falar, disse Eulália, surpreendendo o próprio marido. Pelo menos isso. Maria bebeu um gole d'água, sentindo o líquido descer por sua garganta seca. Cada respiração era um esforço monumental. Ela sabia que tinha pouco tempo, e havia apenas uma coisa que importava agora. Reunindo todas as forças que ainda possuía, olhou diretamente nos olhos de seu senhor. Meu filho, começou, sua voz rouca mas firme. Tomás, por favor, deixe-me ver meu filho uma última vez. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Damasceno franziu o senho, claramente irritado com o pedido. Seu filho está no Rio de Janeiro. Há 3 dias de viagem. Você acha que vou gastar dinheiro mandando buscar um negro por causa dos delírios de uma velha moribunda? Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto enrugado de Maria. Não eram lágrimas de desespero, mas de uma dor tão profunda que nem mesmo décadas de sofrimento haviam conseguido apagar. Senhor, disse ela, usando um título que sempre odiara, eu trabalhei para o Senhor por 40 anos. 40 anos sem um dia de descanso. Nunca reclamei, nunca fugi, nunca desobedeci. Só peço isso, só isso. Ver meu menino uma última vez. A esposa do senhor Damasceno se aproximou, tocando levemente o braço do marido. Havia lágrimas em seus próprios olhos. Antônio, disse ela suavemente, usando seu primeiro nome, algo raro, ela está morrendo. Que mal faria conceder esse último desejo? Mal? Mal? Explodiu Damasceno. O mal é gastar dinheiro com sentimentalismos. Negros não têm família, não têm sentimentos como nós. É natureza deles. Maria fechou os olhos, cada palavra sendo uma punhalada adicional. Mas então, inesperadamente, ouviu uma voz jovem. Pai, por favor. Era Clara, a filha de 16 anos do casal, que observava tudo do topo da escada. Se fosse eu morrendo longe de vocês, não gostariam que me trouxessem para casa. A comparação enfureceu Damasceno. Como ousa comparar você com uma escrava? Mas algo na expressão da filha, na forma como olhava para Maria com genuína compaixão, o fez vacilar. Ele olhou ao redor e percebeu que todos os escravizados da casa haviam se reunido silenciosamente, observando. Havia algo em seus olhos que ele nunca vira antes, não medo, não submissão, mas uma esperança silenciosa que o incomodava profundamente. 3 horas se passaram em um impasse tenso. Maria permanecia deitada, sua respiração cada vez mais trabalhosa, enquanto a família Damasceno discutia em voz baixa no outro cômodo. Os escravizados se revezavam ao seu lado, segurando sua mão, molhando sua testa com panos úmidos, sussurrando palavras de conforto que soavam como orações. Foi quando chegou o padre Miguel, o vigário da pequena cidade vizinha. Era um homem idoso, de cabelos brancos e olhos gentis, conhecido por suas opiniões discretamente abolicionistas que causavam desconforto entre os fazendeiros locais. Alguém o chamara, esperando que ele pudesse administrar os últimos sacramentos. Ao ver Maria, o padre ajoelhou-se ao seu lado. Conhecia sua história, conhecia a história de todos os escravizados da região, havia batizado muitos, sepultado ainda mais. Minha filha, disse ele suavemente, Deus está com você. Padre,
Maria agarrou sua mão com uma força surpreendente. Preciso ver meu filho. Preciso dizer a ele. Preciso. O padre se levantou e caminhou até onde Damasceno estava. Os dois homens se encararam, representando dois mundos em colisão. Senhor Damasceno, começou o padre, sua voz calma mas inflexível, você é um homem de fé. O senhor sabe que sou, respondeu Damasceno defensivamente. Então sabe que todos somos filhos de Deus. E que o amor de uma mãe é sagrado, seja ela branca ou negra, livre ou escrava. O padre fez uma pausa. Essa mulher deu tudo o que tinha por você e sua família. Seu último pedido é tão pequeno, e ainda assim você hesita. Damasceno sentiu o peso de todos os olhos sobre ele. Sua esposa, sua filha, o padre, os escravizados, até mesmo seus próprios empregados livres que testemunhavam a cena. Ele era um homem movido pela ganância e pelo poder, mas também era um homem da sociedade, preocupado com sua reputação. Está bem, explodiu finalmente, mais irritado consigo mesmo do que com qualquer outra pessoa. Mandarei alguém buscar o moleque. Mas que fique claro, faço isso por pura bondade, não porque ela mereça. Um suspiro coletivo de alívio ecoou pela casa. O padre voltou a Maria e segurou sua mão. Seu filho virá. Aguente firme, Maria. Deus lhe dará forças. Mas todos ali sabiam a verdade cruel. 3 dias de viagem para ir, 3 dias para voltar. 6 dias no mínimo. E Maria não parecia ter nem 6 horas. Sua pele havia adquirido uma palidez acinzentada, seus lábios estavam azulados, cada respiração era um esforço hercúleo. José, o filho mais velho do senhor Damasceno, um jovem de 20 anos conhecido por ser menos cruel que o pai, se ofereceu para ir pessoalmente. Irei a cavalo, pai. Levarei cavalos extras. Se cavalgar dia e noite, posso fazer o percurso em metade do tempo. Foi assim que José partiu ao meio-dia, sob o sol escaldante, carregando uma carta oficial exigindo a transferência temporária do escravizado Tomás. Enquanto os cascos do cavalo se afastavam, levantando poeira na estrada, Maria fechou os olhos e sussurrou uma prece. Não era uma prece por si mesma, mas por seu filho. Que ele viesse a tempo. Que ela pudesse vê-lo mais uma vez, dizer as palavras que guardara no coração por 5 longos anos. Os 2 dias seguintes foram uma vigília interminável. Maria flutuava entre momentos de lucidez e delírios febris. Em seus momentos conscientes, ela sussurrava histórias sobre Tomás para aqueles que a rodeavam. Histórias de quando ele era pequeno, de como aprenderá a andar segurando seu dedo, de como tinha medo de trovões e corria para seus braços, de como era inteligente e questionador, sempre perguntando sobre coisas que ela não sabia responder. Ele perguntava por que o céu era azul, contou ela com um pequeno sorriso, e eu dizia que era porque Deus gostava dessa cor. Ele perguntava por que alguns homens eram livres e outros não. E eu não sabia o que dizer. Dona Eulália passava várias horas ao dia ao lado de Maria, algo que chocava profundamente seu marido. Ela alimentava a moribunda com colheradas de caldo, limpava seu rosto, segurava sua mão. Pela primeira vez em sua vida privilegiada, Eulália estava confrontando a humanidade completa de alguém que sempre considerará apenas propriedade. Conte-me mais sobre Tomás, pedia Eulália, e Maria obedecia, suas palavras pintando o retrato de um menino que crescerá entre correntes invisíveis, mas que mantinha um espírito inquebrável. Ele cantava, lembrou Maria, seus olhos brilhando com a memória. Mesmo nas piores noites, quando íamos dormir com fome, ele cantava. Dizia que a música era a única coisa que ninguém podia tirar de nós. Ele tinha razão. Não tinha? Até agora, eu ainda ouço suas canções em minha mente. A filha Clara também se juntava às vigílias, frequentemente saindo com os olhos vermelhos de tanto chorar. Pela primeira vez, a jovem estava entendendo o verdadeiro custo da riqueza de sua família. Cada móvel fino, cada vestido bonito, cada refeição farta. Tudo construído sobre o sofrimento de pessoas como Maria. Na segunda noite, Maria teve uma crise. Sua respiração ficou tão fraca que todos pensaram que fosse o fim.
O padre Miguel foi chamado às pressas e administrou a extrema-unção. Mas Maria, com uma força de vontade que desafiava a própria morte, agarrou-se à vida com unhas e dentes. Ainda não, sussurrou ela. Meu menino, preciso esperar. Os outros escravizados se reuniam do lado de fora da casa grande todas as noites, fazendo orações e cantando canções baixas e melancólicas de suas terras de origem, canções que falavam de ancestrais e de um lar que a maioria nunca conhecera. As melodias flutuavam pela noite, chegando até Maria como um abraço coletivo, lembrando-a de que não estava sozinha. Sebastião, um homem idoso que trabalhava na fazenda há ainda mais tempo que Maria, sentava-se ao seu lado e contava histórias. Histórias da África que seu avô lhe contará, histórias de reis e rainhas, de terras onde pessoas de pele negra eram livres, governavam reinos, criavam arte e ciência. Histórias que mantinham viva a centelha de dignidade em um mundo que tentava apagá-la. Você é forte, Maria, dizia Sebastião, sua própria voz trêmula com a idade. Mais forte que qualquer corrente, mais forte que qualquer chicote. Segure firme. Seu menino está vindo. Na tarde do terceiro dia, quando o sol começava sua descida em direção ao horizonte pintando o céu de laranja e rosa, ouviram-se os sons de cavalos se aproximando. Um alvoroço percorreu a fazenda como um choque elétrico. Todos correram para a varanda, e o que viram fez muitos caírem em lágrimas. José chegava coberto de poeira, exausto, mal conseguindo descer do cavalo. Mas ao seu lado, em outro cavalo, estava um homem jovem e forte, de ombros largos e olhos grandes que brilhavam com lágrimas não derramadas. Tomás tinha 25 anos agora, mas naquele momento, vendo a casa onde crescerá, onde fora arrancado de sua mãe 5 anos atrás, era novamente um menino assustado. Mãe, foi a primeira palavra que saiu de seus lábios quando seus pés tocaram o chão. Onde está minha mãe? Não esperou por respostas. Correu para dentro da casa, seguindo os sons de choro e oração que vinham dos fundos. Quando entrou no pequeno quarto onde Maria jazia, o tempo pareceu parar. Mãe e filho se olharam através dos anos de separação, através da dor e da saudade impossível. Maria tentou se sentar, mas não tinha forças. Tomás caiu de joelhos ao lado da cama e tomou as mãos frágeis de sua mãe entre as suas, tão grandes e calejadas pelo trabalho forçado. Mãe, soluçou ele, todo o sofrimento de 5 anos transbordando. Eu estou aqui. Eu vim. Meu menino. Maria levantou uma mão trêmula e tocou o rosto de Tomás, como se precisasse confirmar que ele era real. Meu menino bonito. Como você cresceu. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Tomás, caindo sobre as mãos de sua mãe. Perdoe-me, disse ele, sua voz quebrada. Perdoe-me por não ter podido protegê-la, por não ter conseguido nos manter juntos. Maria balançou a cabeça, seus próprios olhos transbordando. Não há nada a perdoar, filho. Você era apenas um menino. Nada disso foi sua culpa. Nunca foi. Ao redor deles, todos choravam. Os outros escravizados, Dona Eulália, Clara, até mesmo José que fizera a viagem desesperada. Apenas o senhor Damasceno permanecia distante, seu rosto uma máscara impenetrável, mas algo em seus olhos sugeria que até mesmo seu coração endurecido estava sendo tocado. Tomás segurou a mãe com toda a delicadeza possível, como se ela fosse feita de vidro. Eu pensei em você todos os dias, sussurrou ele. Todas as noites, eu olhava para as estrelas e sabia que você estava olhando para as mesmas estrelas, e isso me fazia sentir menos sozinho. Eu também, meu filho. Eu também. Maria acariciou o cabelo de Tomás, um gesto que repetira milhares de vezes quando ele era criança. Você se lembra das canções que eu cantava para você dormir? Tomás acenou com a cabeça, incapaz de falar através das lágrimas. Maria começou a cantar, sua voz fraca mas melodiosa, uma antiga canção de ninar que sua própria mãe lhe ensinara antes de serem separadas quando Maria era ainda uma criança. Era uma canção em uma língua que ela nem mais compreendia completamente, palavras de uma terra distante através do oceano, mas que carregavam o peso de gerações de amor materno. Por longas horas, mãe e filho permaneceram assim,
Tomás segurando Maria, ela acariciando seu rosto, suas mãos, memorizando cada detalhe como se pudesse levá-los consigo para onde quer que fosse depois. Eles conversaram sobre os 5 anos de separação, sobre as dores e pequenas alegrias, sobre memórias da infância que ambos guardavam como tesouros. Mas quando a noite caiu completamente e as velas foram acesas, iluminando o pequeno quarto com uma luz dourada e trêmula, Maria sentiu a morte se aproximar como uma antiga conhecida. Sabia que seu tempo estava no fim. Havia segurado firme, desafiado o impossível para ver seu filho mais uma vez. Agora, podia descansar. Mas antes, havia algo que precisava dizer. Algo que vinha guardando não apenas por 5 anos, mas por toda uma vida de silêncio forçado. Maria pediu água, bebeu devagar, e então olhou não apenas para Tomás, mas para todos que se reuniram no pequeno quarto. A família Damasceno, os outros escravizados, o padre Miguel, todos amontoados para testemunhar aquele momento final. Tomás, meu filho, começou Maria, sua voz ganhando uma força que surpreendeu a todos, vou partir agora. Mas antes, preciso que você saiba de algo. Preciso que todos saibam. Ela olhou diretamente para o senhor Damasceno, e em seus olhos não havia mais submissão, não havia mais medo. Havia apenas a dignidade inabalável de uma mulher que estava além do alcance de qualquer castigo terreno. Eu perdoo, disse ela, e a sala inteira pareceu sugar todo o ar. Perdoo você, senhor Damasceno, por todos os anos de crueldade. Perdoo os chicotes, a fome, o trabalho que quebrou meu corpo. Perdoo até mesmo o dia em que arrancou meu filho de mim. Ela fez uma pausa, deixando que suas palavras penetrassem. Mas não perdoo porque você merece. Perdoo porque meu filho merece ser livre. Livre da raiva que eu carreguei, livre do ódio que envenena a alma. Maria se voltou para Tomás, apertando sua mão. Filho, você vai viver em um mundo diferente. Já posso sentir as correntes se rompendo. A abolição vem, talvez não amanhã, mas em breve. E quando você for livre, verdadeiramente livre, não carregue o peso do ódio. Ele é uma corrente pior que qualquer ferro. Lágrimas rolavam pelo rosto de todos os presentes. Dona Eulália soluçava abertamente, Clara tinha o rosto escondido nas mãos. Até mesmo Damasceno havia virado o rosto, incapaz de enfrentar o poder daquelas palavras vindas de alguém que ele sempre considerará menos que humano. Mas, continuou Maria, e agora sua voz era como trovão, apesar de fraca, perdoar não significa esquecer. Tomás, quando você for livre, conte nossa história. Conte a história de todas as mães separadas de seus filhos, de todos os pais que viram suas famílias serem despedaçadas, de todas as vidas roubadas e sonhos destruídos. Não deixe que digam que éramos felizes, que não sentíamos, que não éramos humanos. Ela olhou novamente para Damasceno, para Eulália, para Clara. E vocês, que viveram de nosso sangue e suor, lembrem-se de que cada conforto que tiveram foi comprado com nossa dor. Quando seus netos perguntarem sobre estes tempos, não mintam. Digam a verdade. Só na verdade pode haver redenção. Maria então voltou toda sua atenção para Tomás, usando suas últimas forças para dizer as palavras mais importantes. Filho, você nasceu em correntes, mas não morrerá nelas. Prometa-me. Prometa que viverá, que amará, que construirá uma família. Prometa que seus filhos conhecerão a liberdade que nos foi negada. E quando tiver uma filha, chame-a de Maria. Não para me honrar, mas para lembrar que amor de mãe é mais forte que qualquer corrente. O silêncio que se seguiu às palavras de Maria era tão profundo que parecia possível ouvir os corações batendo. Tomás chorava com tanta força que seu corpo inteiro tremia, mas através das lágrimas ele conseguiu dizer: Eu prometo, mãe. Prometo tudo. E vou fazer mais, vou aprender a ler e escrever. Vou escrever sua história, nossa história. O mundo vai saber. Maria sorriu, e naquele sorriso havia mais paz do que ela sentirá em toda sua vida. Isso é bom, meu filho. Isso é muito bom. Ela olhou ao redor do quarto mais uma vez. Sebastião, meu velho amigo, cuide do meu menino quando eu partir.
Ensine-lhe as histórias que seu avô contava. Que ele saiba de onde viemos. Sebastião acenou, incapaz de falar através do nó em sua garganta. Maria então se voltou para Clara. Menina, disse ela suavemente, você tem um coração gentil. Não deixe que o mundo o endureça. Use sua posição para fazer o bem. Há tanto bem a ser feito. Clara se ajoelhou ao lado da cama, segurando a outra mão de Maria. Eu vou, Maria. Eu prometo. Vou dedicar minha vida a ajudar, a corrigir pelo menos uma pequena parte desses males. Para a surpresa de todos, Maria então se dirigiu ao Senhor Damasceno diretamente. Senhor, disse ela, e havia naquela palavra todo o peso de uma vida inteira de submissão forçada, mas também algo novo, uma estranha piedade. Você acha que é rico, mas é o mais pobre de todos nós. Roubou décadas de vida, mas o que ganhou além de ouro que não pode levar consigo? Um dia, você também chegará ao fim, e terá que encarar o que fez. Espero que encontre paz, mas temo que não encontrará. Damasceno permaneceu imóvel, seu rosto uma mistura de raiva, vergonha e algo que poderia ser arrependimento nascente. Pela primeira vez na vida, ele estava sendo verdadeiramente confrontado com a humanidade completa daqueles que escravizara. E doía mais do que ele jamais imaginara possível. Dona Eulália se aproximou e, para choque de todos, se ajoelhou ao lado da cama. Maria, disse ela, sua voz trêmula, perdoe-me também. Eu sabia. Sempre soube que estava errado, mas escolhi o conforto ao invés da coragem. Fui covarde. Maria olhou para ela com gentileza. Senhora, suas lágrimas de hoje não apagam os anos de silêncio. Mas é um começo. Talvez seus netos vivam em um mundo melhor por causa do que você aprendeu aqui hoje. O padre Miguel se aproximou e tomou a mão de Maria. Minha filha, você me ensinou mais sobre Cristo nestes dias do que todos os anos de seminário. Você personifica o perdão que ele pregou. Maria balançou a cabeça levemente. Não, padre. Cristo perdoou porque amava. Eu perdoo porque estou cansada demais para carregar o ódio mais um segundo. Mas talvez seja a mesma coisa no final. Ela voltou-se para Tomás uma última vez, usando cada gota de força que ainda restava. Filho, quando eu partir, não fique aqui. Peça ao Senhor Damasceno que o deixe ir, que o liberte. E ele vai concordar. Ela olhou diretamente para Damasceno. Não vai, Senhor? Depois de tudo isso, depois de testemunhar esse momento, você pode realmente forçar meu filho a voltar para as correntes. Todos os olhos se voltaram para Damasceno. O homem estava pálido, suando, visivelmente desconfortável. O silêncio era opressivo, exigindo uma resposta. Finalmente, com uma voz rouca que mal parecia a sua, ele disse: Ele é livre. Tomás está livre. Um suspiro coletivo ecoou pelo quarto. Tomás olhou para sua mãe com olhos arregalados, incapaz de processar o que acabará de ouvir. Livre. Depois de toda uma vida de correntes, ele era livre. E tudo por causa das palavras de sua mãe, por causa da força moral que ela demonstrara mesmo em seu leito de morte. Maria sorriu, e era um sorriso de triunfo absoluto. Viu, meu filho? Viu o que é possível. Nem sempre a força está nos músculos ou nas armas. Às vezes, a força está na verdade dita em voz alta, na dignidade que ninguém pode tirar de você. Ela fechou os olhos por um momento, reunindo suas últimas forças. Quando os abriu novamente, havia neles uma clareza cristalina, como se ela já estivesse vendo além do véu que separa este mundo do próximo. Tomás, há uma coisa que nunca te contei. Seu pai, ele tinha um nome. Chamava-se Benedito. Ele era forte como você, gentil como você. Ele foi vendido antes mesmo de saber de você, mas onde quer que esteja, espero que saiba que teve um filho magnífico. Tomás segurou a mão de sua mãe contra seu rosto, deixando suas lágrimas molharem a pele enrugada. Mãe, não me deixe. Acabamos de nos reencontrar. Filho, Maria acariciou seu rosto pela última vez. Toda a vida é um empréstimo temporário. O que importa não é quanto tempo duramos,
mas o que fazemos com o tempo que temos? Eu vivi 62 anos, a maior parte deles em sofrimento. Mas nesses últimos dias, vendo você crescido, forte, livre, esses dias valeram por toda uma vida. Sua respiração estava ficando mais fraca, mais espaçada. Todos no quarto sabiam que o fim estava próximo. Maria começou a cantar novamente, aquela mesma canção de ninar em uma língua esquecida, e Tomás a acompanhou, sua voz profunda misturando-se com a dela. Era uma canção sobre lar, sobre ancestrais, sobre a jornada da alma. Prometa-me uma última coisa, sussurrou Maria, sua voz quase inaudível. Quando você tiver filhos, conte-lhes sobre esta noite. Conte-lhes que sua avó morreu livre, não nas correntes, mas rodeada de amor, tendo visto seu filho liberto. Que essa seja a história que sobrevive. Eu prometo, mãe. Prometo. Tomás pressionou a testa contra a dela, ambos chorando juntos, mãe e filho reunidos pela última vez. Maria olhou ao redor do quarto mais uma vez, seus olhos pousando em cada rosto. Os escravizados que haviam compartilhado sua dor, a família que a havia escravizado mas que agora chorava sua partida, o padre que representava uma fé que prometia liberdade apenas após a morte. Via tudo com uma clareza absoluta, sem raiva, sem amargura, apenas com uma compreensão profunda da complexa tapeçaria humana. Vocês todos, disse ela, sua voz agora um sussurro suave como o vento, são testemunhas desta noite. Não esqueçam. Quando o mundo mudar, e ele vai mudar, lembrem-se de que até mesmo aqui, neste lugar de tanto sofrimento, o amor venceu. O amor de uma mãe por seu filho, e o amor de um filho por sua mãe. Ela voltou seu olhar para Tomás pela última vez, memorizando cada traço de seu rosto. Eu te amo, meu filho. Sempre amei, desde o primeiro momento em que te segurei em meus braços. E vou continuar amando, onde quer que eu vá. Eu também te amo, mãe, soluçou Tomás. Mais do que as palavras podem dizer. Maria fechou os olhos, um pequeno sorriso tocando seus lábios. Sua respiração ficou mais suave, mais espaçada. Tomás segurou sua mão, sentindo-a ficar mais fraca em seus dedos. Sebastião começou a cantar baixinho, e logo todos os escravizados presentes se juntaram a ele. Uma melodia antiga, um hino de libertação que falava de atravessar rios e encontrar descanso do outro lado. Na última respiração de Maria, algo extraordinário aconteceu. Por um breve momento, seu rosto se iluminou com uma paz tão profunda, tão completa, que todos que a viram sentiriam seu impacto por anos. Não era a paz da resignação ou da derrota, mas a paz de quem completou sua jornada, de quem disse tudo o que precisava dizer, de quem deixou o mundo um pouco diferente do que encontrou. E então, com Tomás segurando sua mão e todos ao redor cantando, Maria das Dores partiu. Mas não partiu em correntes. Partiu livre, rodeada de amor, tendo testemunhado a libertação de seu filho e plantado sementes de mudança nos corações daqueles que a cercavam. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Tomás permaneceu segurando a mão de sua mãe por longos minutos, incapaz de deixá-la ir. Quando finalmente se levantou, seu rosto estava transformado. A dor estava lá, profunda e cortante, mas também havia determinação. Uma promessa feita seria uma promessa cumprida. Nos dias que se seguiram, algo mudou na fazenda Santa Clara. O senhor Damasceno, verdadeiro à sua palavra, assinou os papéis de alforria de Tomás. Mais que isso, influenciado pelas palavras de Maria e pela pressão de sua esposa e filha, libertou mais 3 escravizados idosos que não conseguiam mais trabalhar. Era apenas um pequeno gesto, uma gota no oceano, mas era um começo. Clara dedicou sua vida a trabalhar pela abolição, tornando-se uma das muitas mulheres brancas que usaram seu privilégio para lutar contra o sistema. Ela nunca esqueceu a lição que Maria lhe ensinou naquela noite, que silêncio diante da injustiça é cumplicidade. Dona Eulália nunca mais conseguiu viver confortavelmente com a escravidão. Nas refeições, via os rostos daqueles que serviam e se lembrava de Maria. Quando a abolição finalmente veio, 5 anos depois, ela chorou, não de perda, mas de alívio. Tomás, verdadeiro à sua promessa, aprendeu a ler e escrever.
Tornou-se um dos primeiros professores negros da região após a abolição, educando gerações de crianças libertas. Ele se casou, teve 4 filhos, e a mais velha foi chamada Maria, exatamente como prometera. E para cada um de seus filhos, ele contou a história de sua avó, a mulher que, mesmo em seu último suspiro, encontrou força para perdoar, para ensinar, para mudar corações. A história de Maria das Dores se espalhou, contada e recontada nas senzalas e nas casas grandes, nas igrejas e nas praças. Tornou-se uma lenda local, um testemunho do poder da dignidade humana diante da maior crueldade. Quando a abolição finalmente chegou em 1888, muitos dos que lutaram por ela carregavam a história de Maria em seus corações, prova viva de que aqueles que haviam sido escravizados não eram propriedades, mas pessoas com a mesma capacidade de amor, perdão e grandeza moral que qualquer um. Anos depois, quando Tomás era já um homem idoso, ele finalmente escreveu a história completa de sua mãe em um pequeno livro que foi lido em escolas e igrejas. No prefácio, ele escreveu: "Minha mãe não foi uma heroína porque perdoou. Foi uma heroína porque viveu com dignidade quando o mundo tentou tirá-la dela, porque amou quando era mais fácil odiar, porque segurou-se a vida apenas para me ver mais uma vez." Esta é a história dela, mas é também a história de milhões que sofreram nas correntes da escravidão. Que nunca seja esquecida. E não foi. Na pequena igreja onde Maria foi enterrada, um vitral foi eventualmente instalado, mostrando uma mulher negra segurando a mão de seu filho, com palavras gravadas embaixo: "O amor é mais forte que as correntes." Porque no final, foi isso que Maria ensinou naquela noite memorável: que a verdadeira liberdade não vem apenas da quebra das correntes físicas, mas da recusa em deixar que o ódio e a amargura escravizem a alma. Que o perdão não é fraqueza, mas a força mais profunda que existe. E que o amor de uma mãe por seu filho pode, literalmente, mudar o mundo. A fazenda Santa Clara eventualmente caiu em desuso, as terras foram divididas, os prédios desmoronaram. Mas a história sobreviveu, passada de geração em geração, um lembrete eterno de uma época que nunca deve ser repetida, e de uma mulher que, mesmo em sua morte, nasceu para a eternidade através de suas palavras e de seu exemplo. E quando, décadas depois, os bisnetos de Tomás visitavam o túmulo de sua ancestral, eles não viam apenas o nome Maria das Dores gravado na pedra simples. Viam uma heroína, uma professora, uma mulher que transformou seu último suspiro em um eco de esperança que ressoaria através dos tempos. Porque algumas histórias não morrem. Algumas histórias, como algumas pessoas, são eternas. E a história de Maria, a escrava que pediu para ver o filho uma última vez e cujas palavras fizeram todos chorarem, é uma dessas histórias, um farol de humanidade em meio à escuridão, um testemunho de que até mesmo no lugar mais improvável, no momento mais desesperador, o espírito humano pode brilhar com uma luz que nunca se apaga. Fim.